No auge do inverno de 1945, quando as terras do leste da França se encontravam sob o domínio de um gelo impiedoso e a fronteira com a Alemanha parecia uma cicatriz aberta no mapa da Europa, o general George S. Patton deparou-se com uma realidade que nem mesmo a sua vasta experiência em combate poderia ter mitigado. Em seu quartel-general, o oficial de inteligência entregou-lhe um relatório recém-chegado sobre um campo de prisioneiros de guerra alemães que acabara de ser libertado pelas forças aliadas. O documento, composto por 3 páginas datelegrafadas em um tom burocrático e clínico, escondia sob sua linguagem fria estatísticas que eram verdadeiramente desoladoras. O relatório tratava de 380 soldados americanos que haviam sido resgatados daquele inferno. O dado que mais saltava aos olhos era o peso médio daqueles homens no momento da libertação, apenas 94 libras. Quando comparado ao peso médio de 175 libras registrado no momento em que foram capturados, apenas um ano antes, a perda era aterradora. Cada um daqueles homens havia deixado para trás, nas mãos de seus captores, uma média de 81 libras de sua própria massa física, de sua própria vitalidade. Patton, cujas mãos calejadas já haviam segurado o destino de exércitos inteiros, abriu a pasta anexa e seus olhos fixaram-se na primeira fotografia. A imagem revelava um grupo de militares dos Estados Unidos, outrora jovens vigorosos, perfilados em uma formação para uma inspeção médica urgente logo após serem resgatados daquele cativeiro tenebroso. A aparência de cada um deles evocava as visões mais sombrias dos campos de concentração nazistas, as costelas rompiam a barreira da pele como se tentassem escapar daquela estrutura frágil, os ossos dos quadris projetavam-se de maneira cortante e os rostos eram pouco mais do que caveiras revestidas por uma camada fina de desespero. Os olhos estavam profundamente encovados, perdidos em órbitas escuras, e os braços assemelhavam-se a gravetos secos prestes a quebrar ao menor toque. Aqueles eram os seus rapazes, os soldados sob seu comando, reduzidos a sombras esqueléticas pela crueldade inimiga. No rodapé daquela foto perturbadora, um nome fora identificado: soldado James Thornton, de apenas 22 anos, natural de Ohio. Ele fora capturado em junho de 1944, durante as heroicas investidas na Normandia, pesando na época 168 libras. 7 meses depois, ao ser encontrado, o ponteiro da balança marcava apenas 87 libras, metade de seu corpo fora consumida pela fome e pelo abandono. Patton permaneceu estático, ignorando o restante do conteúdo da pasta, com o olhar cravado naquela única representação da agonia humana vestida com o uniforme americano. O capitão Morris, seu ajudante de ordens, observava o general de um canto da sala, uma testemunha silenciosa daquela fúria contida que começava a emanar da figura imponente do comandante. Anos depois, Morris descreveria em uma carta enviada à sua família que Patton ficou absolutamente imóvel, mergulhado em um silêncio sepulcral por cerca de 5 minutos, ou talvez até mais, enquanto encarava a prova visual daquela atrocidade. Morris relatou que nunca tinha visto o general tão calmo e, ao mesmo tempo, tão assustador. Não havia os gritos habituais nem os gestos expansivos, apenas uma quietude que pronunciava uma tempestade devastadora. Com uma delicadeza quase irreal, Patton depositou a fotografia sobre a mesa de carvalho, tratando-a como se fosse uma relíquia de cristal que poderia se despedaçar ao menor impacto. Sua voz, quando finalmente quebrou o silêncio, saiu em um sussurro tão baixo que Morris mal conseguiu processar o tom glacial que a acompanhava. Patton perguntou o paradeiro dos guardas daquele campo. O capitão informou que os 23 alemães responsáveis pela guarda estavam sob custódia, aguardando o processamento burocrático de prisioneiros de guerra. Sem hesitar, Patton levantou-se, ajustou seu capacete reluzente e ordenou que seu jipe fosse preparado imediatamente para uma partida urgente. Morris, tentando exercer um papel de prudência, lembrou ao general que o campo ficava a 40 milhas de distância, as estradas estavam cobertas por uma camada perigosa de gelo negro e o crepúsculo já começava a atingir o céu de sombras. A resposta de Patton foi um golpe seco de autoridade. Ele deixara claro que solicitara o veículo e não uma análise meteorológica sobre as condições de condução invernal. Em menos de 20 minutos, o comboio improvisado já cortava o ar gelado em direção ao destino. Ao chegar no campo, já sob a luz pálida do fim do dia, Patton ignorou as equipes médicas e os depósitos que estavam sendo inventariados, caminhando resolutamente até a zona onde os 23 guardas alemães estavam detidos. O que se seguiu naquela noite tornaria-se um dos episódios mais enigmáticos e menos documentados da carreira de Patton, uma lição de justiça que os guardas jamais apagariam de suas memórias. Antes de prosseguirmos com este relato de retribuição, convido-o a se inscrever em nosso canal, onde exploramos as histórias da Segunda Guerra Mundial em que a justiça, embora nem sempre oficial, era implacável. O local desse drama era o Stalag XB, situado nas proximidades de Bedorf, na Alemanha. Tratava-se de um campo destinado a soldados americanos capturados em sua maioria durante a sangrenta Batalha das Ardenas, em dezembro de 1944. As condições que os libertadores encontraram ali no final de janeiro de 1945 eram capazes de abalar até o mais endurecido dos combatentes. Os alojamentos eram estruturas sem qualquer tipo de aquecimento, onde os prisioneiros enfrentavam o inverno alemão com temperaturas que desciam muito abaixo de 0 grau.
Naquelas noites intermináveis, a maioria não possuía sequer um cobertor para se proteger, sendo forçados a dividir beliches de madeira onde 3 homens se espremiam em um espaço projetado para apenas um. A alimentação era uma ferramenta de tortura sistemática. Os registros alemães, mantidos com uma precisão burocrática assustadora, revelavam uma dieta de apenas 780 calorias diárias por prisioneiro, um valor insultuoso diante das 2.500 calorias exigidas pela Convenção de Genebra para prisioneiros que nem sequer trabalhavam. Contudo, aqueles homens eram obrigados a morejar nas pedreiras locais por 10 horas diárias, sob um frio que gelava o próprio sangue. A matemática dessa crueldade era simples e fatal. Um homem executando trabalho braçal pesado no inverno necessita de aproximadamente 3.500 calorias para manter seu peso e saúde. Ao receberem apenas 780, eles estavam sendo literalmente trabalhados até a morte através de uma inanição planejada. O oficial médico que os examinou após a libertação, o capitão Robert Hayes, testemunhou posteriormente que a fome não era fruto do acaso ou da escassez de guerra, mas sim uma política deliberada. Os armazéns alemães nas proximidades estavam repletos de provisões que poderiam ter alimentado aqueles homens dignamente, mas a escolha foi deixá-los definhar. Além da fome, a violência física era uma rotina aceita. Coronhadas de fuzil era o castigo comum para qualquer infração, fosse ela real ou fruto da imaginação sádica dos guardas. Um olhar torto ou um passo mais lento na contagem matinal resultava em espancamentos brutais. O soldado Donaldson, por exemplo, teve suas costelas quebradas por tamanha violência, mesmo um mês após ser liberto, ainda tossia sangue, revelando que nunca recebeu assistência médica enquanto esteve preso, temendo que qualquer reclamação resultasse em mais agressões. Foi nesse cenário de horror que Patton desembarcou naquela tarde de janeiro. O general, acompanhado apenas por Morris e 2 policiais militares, entrou no recinto de detenção onde os 23 guardas aguardavam seu destino. Ao verem as 4 estrelas reluzentes e a aura de poder de Patton, os alemães puseram-se em posição de sentido, alguns chegando ao ponto de prestar continência, gesto que o general ignorou solenemente. Ele caminhou lentamente diante da fila de guardas, encarando cada um deles com um olhar que muitos descreveram como sendo de um carrasco que já proferira a sentença. O cabo Weber, um dos guardas alemães, relatou anos depois que já havia enfrentado o exército russo na frente oriental e conhecia o olhar de quem deseja matar, mas que o olhar de Patton era diferente, era o olhar de alguém que já o considerava morto e estava apenas decidindo a forma da execução. Patton parou diante do sargento Kessler, o suboficial veterano que coordenava as operações diárias e a distribuição das rações no campo. Em um alemão impecável que pegou a todos de surpresa, Patton questionou sobre a quantidade de comida fornecida aos americanos. Diante da hesitação de Kessler, Patton repetiu a pergunta com uma intensidade que parecia vibrar no ar gélido. Kessler, com os olhos baixos, admitiu o valor de 780 calorias. Sem elevar o tom de voz, Patton quis saber quanto os próprios guardas consumiam. Após uma breve verificação com os oficiais de logística, descobriu-se que os alemães desfrutavam de 2.800 calorias diárias, provenientes daqueles mesmos armazéns que alegavam estar vazios para os prisioneiros. Patton olhou para Kessler e sumarizou a situação com uma lógica cortante. Os guardas banqueteavam-se enquanto os prisioneiros morriam em trabalhos forçados no gelo. O que se sucedeu a seguir foi um ato de retribuição poética e brutal que nunca constaria nos registros oficiais do exército. Patton ordenou que todos os 23 guardas fossem despidos até as roupas de baixo em plena madrugada alemã de janeiro, com termómetros beirando o congelamento total. Ele determinou que permanecessem em formação ao relento, sem casacos, sem mantas e sem qualquer abrigo contra o vento cortante. Quando um sargento americano ousou mencionar os termos da Convenção de Genebra, Patton rebateu com uma autoridade inquestionável, afirmando que a referida convenção exigia humanidade, algo que aqueles guardas haviam abdicado. Ele decretou que, a partir daquela manhã, os alemães receberiam exatamente o que deram, 780 calorias e 10 horas de trabalho braçal limpando escombro, sem aquecimento e sem compaixão. Durante 3 dias seguidos, os guardas viveram na pele o tormento que haviam imposto aos outros. Ao final do primeiro dia, 3 deles já apresentavam sinais severos de hipotermia e ulcerações causadas pelo frio. Apenas no 4º dia foram transferidos para uma instalação padrão de prisioneiros de guerra, onde receberam as devidas assistências previstas nos tratados internacionais, mas o impacto psicológico e físico daqueles 3 dias de educação forçada jamais os abandonaria. O capitão Morris escreveria mais tarde que, embora questionasse a legalidade estrita do ato, não tinha dúvidas sobre a justiça intrínseca daquela decisão. A notícia desse incidente espalhou-se de forma não oficial por todo o Terceiro Exército, de boca em boca, criando uma lenda que serviu de aviso para outros comandantes de campos nazistas. O medo da justiça de Patton fez com que muitos guardas alemães em outros setores passassem a tratar os prisioneiros com um pouco mais de cautela, temendo as consequências caso fossem capturados pelas tropas do general das 4 estrelas. No final de fevereiro, quando as frentes avançavam, era comum ver guardas alemães rendendo-se com lágrimas nos olhos, perguntando desesperadamente se aquele era o exército de Patton, entregando-se ao alívio ou ao pavor dependendo da resposta. Após o término do conflito,
os responsáveis pelo Stalag XB enfrentaram os tribunais de crimes de guerra. A documentação meticulosa que eles mesmos haviam criado serviu como prova cabal de sua crueldade. Kessler, o sargento que outrora detinha o poder de vida e morte sobre os famintos, foi condenado a 12 anos de reclusão por violações sistemáticas dos direitos humanos. Na sentença, o juiz sublinhou que aqueles 3 dias sob as ordens de Patton não foram uma punição legal, mas uma lição moral, e que o verdadeiro castigo viria agora pela justiça dos homens. O soldado Thornton, a figura esquelética da fotografia, conseguiu desafiar a morte. Ele passou 4 meses em um hospital militar na França, recuperando lentamente sua saúde e 60 das 81 libras que a guerra lhe roubara. Retornou para Ohio em junho de 1945, onde viveu uma vida longa até o ano de 1998. Em suas raras entrevistas sobre o tempo em que foi prisioneiro, ele sempre guardou uma palavra de gratidão ao general, comentando que Patton deu aos guardas apenas 3 dias de sofrimento, enquanto os soldados americanos suportaram 7 meses de agonia contínua. Hoje, o local onde funcionava o Stalag XB é um espaço de memória e reflexão, abrigando um museu que preserva a história daqueles tempos sombrios. Entre os registros, encontra-se a mesma fotografia que mudou o curso daquela noite de janeiro, James Thornton, aos 87 quilos, cercado por seus companheiros de infortúnio. A legenda atual do museu faz menção ao fato de que aquela imagem foi vista pelo general Patton em 28 de janeiro de 1945, desencadeando sua viagem imediata de 40 milhas para Bad Orb. O episódio levanta debates éticos profundos sobre os limites entre o protocolo militar e a necessidade humana de retribuição. Enquanto críticos apontam a quebra de protocolos internacionais, os defensores de Patton argumentam que ele ensinou uma verdade que palavras ou tratados nunca conseguiriam imprimir na alma daqueles algozes. É indiscutível que aqueles 23 guardas sentiram apenas uma fração da dor que causaram, mas foi o suficiente para que o mundo soubesse que a crueldade não passaria sem resposta. E você, diante de tamanha barbárie, como reagiria se tivesse o poder de equilibrar a balança da justiça com as próprias mãos? Deixe sua perspectiva nos comentários e continue conosco para mais mergulhos nos capítulos mais intensos da nossa história comum. Sua participação é fundamental para mantermos viva a memória daqueles que sacrificaram tudo pela liberdade. Se este relato tocou sua sensibilidade ou provocou uma nova reflexão sobre os dilemas da guerra, não se esqueça de se inscrever para acompanhar as próximas narrativas onde a honra e o dever se encontram em campos de batalha esquecidos pelo tempo.